Meu nome é Lisley Alves, a sua professora de anatomia. Vamos então agora para o segundo vídeo desta série sobre introdução ao estudo da anatomia? Nesse vídeo agora a gente vai estudar um pouquinho sobre planos de delimitação e planos de secção, tá? Que são importantíssimos aí para ajudar a gente no estudo da anatomia. Combinado? Vamos então a esse vídeo? Vamos lá? Vamos! Então agora é o segundo vídeo da série, onde nós vamos falar sobre os planos de delimitação e secção. Primeiro vamos começar pelos planos de delimitação. Para começar, essa palavra delimitação lembra a gente a limites. Sabe quando sua mãe fala para você, menino, nessa vida tudo tem limite? O que sua mãe está fazendo? Está te ensinando anatomia. Olha como mãe é um ser especial, não é verdade? Então, para nós começarmos a estudá-los, vamos começar pelo conceito. O que são planos de delimitação e planos de secção, tá certo? Os planos de delimitação são planos que, todos esses planos que nós vamos estudar agora, sempre partindo da posição anatômica que nós vimos no vídeo anterior, tá certo? Se você não viu ainda, dá um pulinho lá no canal que está lá o vídeo anterior falando sobre posição anatômica. Então, a partir da posição anatômica, nós teremos planos que estarão traçados tangencialmente. O que quer dizer isso? Estarão traçados bem próximos aqui aos nossos limites do corpo, tanto de um lado, quanto do outro, quanto em cima, quanto embaixo, quanto na frente e atrás, tá certo? Nós denominamos eles de planos lateral direito, lateral esquerdo, quando a gente está nas laterais, certo? Superior, quando a gente está aqui na parte mais superior, e inferior, quando está lá passando embaixo do pé. E anterior, quando está na frente, e posterior, quando está atrás, tá certo? Esses são os planos de delimitação. Eu vou colocar para vocês aqui uma figurinha mostrando esses planos. Então, nessa figurinha aí do lado, vocês verão lá que tem um bonequinho, né, na posição anatômica, e ele está dentro como se fosse de um paralelepípedo, tá certo? Então lá, em cima, a tampinha da caixinha, a gente chama de plano superior. Aqui está abaixo do pé dele, a gente chama de plano inferior. Nos lados, plano lateral, direito e esquerdo. O plano que está passando na frente dele, a gente chama de anterior, e o que está passando atrás dele, nós chamamos de posterior. Tá certo? Eu vou colocar para vocês agora aqui, ó, uma outra figurinha onde eu vou estar deixando bem mais claro quais são os dois laterais. Ó, lateral direito e lateral esquerdo, tá certo? Agora aqui, ó, uma outra figurinha que a gente pintou de vermelhinho, quais são os planos anterior e o posterior, tá certo? Agora, uma outra figura onde está pintado de verde, a gente está colocando aí para vocês superior e o plano inferior. Então, esses são os planos de delimitação. São eles que definem o seu espaço, digamos assim, no planeta, tá certo? Fora os planos de delimitação, paralelos a esses planos, nós vamos ter os planos que a gente chama de planos de secção, ou seja, planos de corte, tá certo? Esses planos de secção, eles são traçados paralelos a esses planos de delimitação. Tá certo? O primeiro deles, vamos falar do plano coronal. O plano coronal, ele vai estar paralelo entre os planos anterior e posterior, que eu vou colocar aqui numa figurinha para vocês novamente. Paralelo a eles, então a gente vai ter um plano, ó, que a gente vai cortar o corpo neste sentido, tá certo? Esse plano a gente chama de plano coronal, paralelo aos planos anterior e posterior. Tudo bem? Fora o plano coronal, nós temos um outro plano que vai estar paralelo agora ao plano superior e inferior, chamado de plano transversal, tá? Ele vai fatiar, né, o nosso corpo neste sentido, tá? O plano transversal. E, por último, nós temos um outro plano chamado de plano sagital. Os planos sagitais, eles estarão traçados paralelos aos planos laterais, os planos de delimitação lateral. Tanto o plano coronal quanto o transversal, o coronal que é nesse sentido e o transversal que é nesse sentido, qualquer
local onde eles estiverem no corpo, eles receberão o mesmo nome, tá? Aqui, aqui, não importa, por exemplo, aqui todos serão transversais, aqui todos serão coronais, tá certo? Com o plano sagital, aí a gente vai ter uma pequena diferença. Quando ele está passando exatamente no centro do corpo, aqui ó, a gente vai chamar ele de plano sagital mediano, tá? Plano sagital mediano. Qualquer outro, né, se ele estiver um pouquinho para cá, ó, ou um pouquinho para cá, a gente vai denominá-lo de paramediano, tá? Ou apenas planos sagitais. Então a gente chama qualquer um desses aqui de paramediano ou sagitais, e esse aqui no meio a gente chama de plano sagital mediano, tá? Importantíssimo a gente saber esses termos para o nosso próximo vídeo, onde nós abordaremos lá os termos de posição e direção. Mas, professora, por que é importante eu saber esses planos, né, de delimitação, de secção, para poder estudar anatomia? Primeiro motivo vai ser por conta da denominação de estruturas, que nós vamos ver no próximo vídeo, tá certo? Segundo motivo, a gente utiliza esses termos muito frequentemente, vocês verão, em atlas de anatomia, por exemplo, então você vê lá uma pelve, corte sagital da pelve. Então você já vai saber como que você está vendo aquela imagem no atlas. Então, no tórax, um corte transversal em altura de T5, por exemplo, tá? Na vértebra torácica quinta. Então, você já vai ter ideia de o que você vai estar vendo naqueles cortes. Isso é muito comum a gente ver nos atlas de anatomia. Outro lugar que a gente também consegue observar esses termos são em exames de imagem, né? Tomografia, ressonância, é muito comum a gente ver esses termos, né? Então, imagens, corte sagital, corte coronal, corte transversal, é muito comum a gente também ver isso em exames de imagem, tá certo? E exame de imagem nada mais é do que a anatomia no humano, na verdade? É muito legal a gente estudar a anatomia da imagem também. Combinado? Então, ficamos aqui nesse segundo vídeo da série e aí no próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre alguns termos de posição e direção. Combinado? Espero vocês! Tchau!